Muito boa tarde a todos. Hoje temos a presença aqui do Dr. Carlos Marques de Queiroz, um encontro muito esperado por nós, do corpo docente e pelos alunos também, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Eu, quando fui escrivão de polícia, eu comentei com o professor, eu tive a honra de receber o primeiro livro dele, de História da Polícia Civil, e me ajudou muito nos meus estudos. Inclusive, no final, eu vou sortear um livro para o pessoal que está no presencial aqui. E o pessoal do online que depois quiser adquirir o livro, tem gente já mandando e-mail para mim. Nós vamos deixar alguns livros aqui no curso, tá? E até os alunos do presencial, às vezes não trouxe o dinheiro, quiser levar autografado o livro, a gente acerta na semana também. O autógrafo não cobra. Tá? É isso aí, eu passo a palavra para o doutor Carlos e vamos aprender um pouquinho de inquérito policial. Meu nome é Carlos Alberto Marques de Queiroz e eu aprendi muito jovem que elogio em boca própria é palavrão, mas eu vou me apresentar. Alguns de vocês devem me conhecer, né? Tenho 17 livros publicados, lecionei 25 anos Direito Penal, sou mestre em Direito Penal pela USP, né? Lecionei no curso DEPOL, da Paula Azul Raiol, agora, né? Ela mudou de nome. E me considero um homem de muita experiência nesse setor. Sou casado 2 vezes com a mesma mulher, no civil e no religioso. Tenho uma neta de 11 anos que eu adoro. Filha de uma advogada trabalhista e de um juiz do trabalho. Nasci aqui em São Paulo, no Cambuci. Muito embora tenha ido jovenzinho, bebê ainda para Campinas. Encerrei minha carreira em Campinas, mas fui delegado aqui em São Paulo durante 25 anos. Aqui eu sou conhecido como Dr. Marque, né? Em Campinas como Dr. Queiroz. Os mais íntimos me chamam de Carlos Alberto. E a minha mulher me chama de Caco. E não me sinto um caco ainda, né? E o grande escritor colombiano, o Gabriel García Márquez, recentemente falecido, Gabo, né? Dizia que quando a memória não ajudar, crie uma de papel. Então eu fiz aqui um checklist para falar para vocês, mas ingressei na polícia em 76, no DP1 76 com a doutora Rose, delegada Rose. Servi 37 anos e 3 meses na polícia. Fui tudo na polícia, menos delegado-geral. Plantonista, titular de município, assistente de distrito, titular de distrito, seccional, diretor, inclusive, algumas vezes. E professor da academia durante 25 anos. E participei de bancas constantemente de 91 a 94. Se vocês consultarem a biblioteca virtual, vocês vão encontrar todos os meus livros lá. Alguns superados, outros não. Eu trabalhei muito tempo nessa parte de questões objetivas. É claro que com as mudanças penais, para processuais penais, eles estão, digamos, parcialmente superados, mas ainda são um bom auxiliar de instrução para vocês. Essa lista que eu fiz, eu quero falar sobre o delegado de polícia e o inquérito policial. Coisa rápida. Vocês sabem por que o delegado chama-se delegado? Quem que é o delegante do delegado? Quem que é o delegante do delegado? O delegado de polícia existe somente no Brasil. Ele é criação de D. Pedro II com 15 anos de idade, em 1841. Porque até então, quem apurava e quem presidia as devassas eram os juízes. E os juízes foram se acovardando aos poucos porque a criminalidade estava crescendo, como cresce até hoje. Então alguém disse, vamos criar a figura de um bobo que possa fazer a parte suja da persecução penal. Então alguém disse, então criemos a figura do delegado de polícia, do juiz do crime.
E vamos dar a ele um processo, entre aspas, chamado inquérito, que surgiu em 1841, e que passou a chamar-se inquérito policial em 1871, e que depois apareceu dos artigos 4 a 20 e poucos aí do Código Processo Penal de 1941. Então, o delegado de polícia, ele se reporta aqui ao juiz. No meu curso de polícia que eu fiz no Japão em 88, eles ficavam, assim, pasmados com o poder que eu tinha de prender uma pessoa. No mundo, somente juiz prende, através de promoção do Ministério Público. Aqui no Brasil, não. Aqui existe uma pessoa, durante 24 horas, trabalhando nos plantões, prendendo as pessoas em nome do juiz e fazendo a comunicação constitucional. E agora com esse avanço, que é a audiência de custódia. Vejo uma porção de moças aqui, né? Eu fui chefe da primeira delegada de polícia de São Paulo, que é a doutora Ivanete Veloso. Foi minha subalterna na corregedoria, quando eu era dirigente de uma divisão. Agora vejo as moças, que são já 1/3 do contingente policial, se dedicando a essa profissão de dor. É uma profissão difícil. Recentemente, uma colega que fazia o CSP, pois ter uma vida dando um tiro na cabeça. Realmente, como dizia o Cartola, é uma profissão para pessoas que têm nervos de aço. Quem não tiver nervos de aço, não deve ingressar na carreira. Os plantões são carentes de recursos. Então, as moças devem providenciar um tipo de um banheiro portátil, porque às vezes o banheiro da delegacia é tão ruim que o urubu voa de costas quando passa em cima do banheiro. Não é verdade? Plantões de 12 horas. Mas vale a pena porque é muita adrenalina. Eu vivi 37 anos na polícia, saí no dia 27 de outubro de 2013 e sou advogado de um sindicato de policiais e trabalho hoje como advogado criminalista. Verdade? Então, o primeiro concurso que vocês fizeram, verdadeiro, foi em 46. Mas naquele tempo o Chito fazia o concurso, prova escrita, já era nomeado e já era colocado numa delegacia para aprender a ser delegado. E a coisa hoje evoluiu. E o Denis me contou uma coisa que eu não sabia, para minha alegria. Agora existe uma peça prática na segunda fase. É verdade? E o inquérito policial, até 1871, todos os crimes eram presididos, todas as investigações eram presididas pelo delegado de polícia. E todo mundo era submetido ao tribunal do júri, até 1871. E o delegado pronunciava, ele proferia aquele juízo de admissibilidade. E a pessoa ia a júri. Mas em 1871, os juízes perceberam que os delegados estavam crescendo demais e resolveram tirar a vara do delegado. O delegado hoje é um juiz sem vara. O procedimento é tão bom que ele acabou sendo incorporado pelo código, o CPP de 41, que entrou em vigência de 40, né? Acho que é 7 de dezembro de 40, e entrou em vigor, teve uma vacatio legis, que é coisa que cai nas provas, se pergunta no oral, em 1º de janeiro de 42. O Queiroz não tinha nascido ainda. Eu nasci em 43, no dia 28 de outubro. De modo que, muita gente fala o acusado no inquérito policial. O inquérito policial não tem acusado, ele tem sempre um indiciado ou investigado. E não existe contraditório. Muito embora o artigo 14 do CPP permita o chamado contraditório imperfeito. Eu tive um professor de mestrado, o doutor Rogério Lauriatucci, que dizia: eu faço contraditório no inquérito policial. Eu, como advogado agora, eu peticiono e ofereço testemunhas e peço exames, e o delegado defere ou não defere. Verdade? Então, o delegado é um delegado do juiz do crime, por isso que somos delegados. Não tem nada a ver com marshal, não tem nada a ver com sheriff, não tem nada a ver com constable, nada disso. É delegado de polícia. Também não é comissário, que é uma outra função policial, né?
A carreira de delegado, quando eu ingressei, começava na 5ª classe, chegava na especial. Hoje ela começa na 3ª. Houve que os delegados começavam na 6ª classe, tempo do doutor Nemer Jorge. Né? Hoje, o governador, para dar aumento para a classe, o que ele fez? Ele suspendeu a base, né, e achatou o teto. De modo que o sujeito entra na polícia e ele fica na 3ª classe muito tempo. Mas é possível que futuramente essa promoção seja mais ágil. Eu cheguei à classe especial aos 59 anos, quando normalmente um delegado chega aos 40. Por quê? Porque eu fui retirado das linhas de combate com 11 anos de serviço, trabalhei em quase todos os DPs de São Paulo, porque descobriram que eu fui advogado no passado e que eles precisavam de alguém que colocasse no papel as ideias dos superiores. E aí, curiosamente, a minha carreira disparou, porque eu estava na corte da polícia, na verdade, o Queiroz, vamos promover a 3ª, a 2ª, a 1ª, vamos mandá-lo para o Japão, esse menino é brilhante. Mas eu cheguei muito tarde, mas mesmo assim ainda tive um gostinho de ser cardeal da polícia durante 11 anos. Os cardeais da polícia, na verdade, eram cardeais, que eram os pontos, norte, sul, leste e oeste, quando São Paulo tinha 4 delegacias. Né? Mas a tradição nossa é tão bonita que quando a gente chega à classe especial, alguém nos dá um par de meias de cardeal. Os entes queridos, o filho, um amigo, e a gente é investido na púrpura cardinalícia da Polícia do Estado de São Paulo. Né? Na polícia, há 2 tipos de delegado. O operacional, que é o delegado do cacete e bala, não é verdade? E tem o caneta, que é odiado pelo operacional. Na verdade, quando o Dr. Fleury fazia as estrepolias dele, na época da ditadura, quem arredondava as broncas era o Dr. Guimarães do Nascimento, que era o intelectual da polícia. Então não adianta o cara falar, eu sou delegado de rua, e os delegados de caneta não são nada, porque um depende do outro. Os delegados que trabalham na ponta são combatentes, mas existem aqueles que trabalham no Estado Maior. O general Eisenhower, que comandou o desembarque da Normandia, no dia D, nas praias da França, nunca disparou um tiro, sempre foi homem de gabinete. Ele era caneta do MacArthur, que vocês devem saber quem foi. Herói da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Então existe isso, além do problema com as polícias militares e com as guardas, existe dentro da instituição essa picuinha. O Queiroz é cana zero. Eu fui conhecido como cana zero durante 23 anos. Porque eu só dei cana até o tempo em que eu era delegado de polícia do 24º DP em Ermelindo. Mas é realmente uma honra ser delegado de polícia. Eu voltaria a ser delegado de polícia. Né? O concurso, ele tem 3 fases, de múltipla escolha, de redação e o oral. Em 46 era só exame escrito e escola delegacia. Aí normalmente o pessoal ia para Prudente, para Venceslau, né? Começava lá no interior, o que seria o ideal, né? O delegado começar no interior e vir para a capital. Mas tem candidatos que querem já ir para departamento. Mal sai da academia, eu quero departamento. Né? E a fase de múltipla escolha ela é superável e ela é contornável. Mas existem candidatos que só sabem fazer múltipla escolha. Quando chega na fase do oral, é aquela desgraça. Por quê? Porque não sabe escrever. Então, quem não lê, não fala e nem escreve. Mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Compra o Estadão do domingo e lê o caderno 1 durante a semana toda. Não é verdade? Pega a Vejinha, que está abandonada num consultório, arranca a página lá do Ivan Ângelo, do Matheus Schirtz, por exemplo, e é preciso saber ler. Até copiar. E guardar aqueles bordões, né? Consoante remansosa jurisprudência, né? No entendimento do inesquecível Magalhães Noronha. São macetes que vocês têm que utilizar na segunda fase. E quando fizerem a prova escrita, gente, se souberem ou não souberem,
os espaços destinados à redação, à dissertação e às perguntas, preencham tudo, mesmo que seja fumaça, mesmo que seja cascata. Não deem uma resposta, quem descobriu o Brasil? Cabral. Não, tem que começar na Torre de Belém, a navegação pelo mar encapelado. É como uma sinfonia, tem que haver tudo aquele rococó inicial para chegar. É como no amor também, a gente tem que envolver a pessoa amada e não ir direto ao ponto. Vamos sair? Não é assim. Então não se pode dar uma resposta rápida. Tem que haver toda uma... E no oral, vocês devem, as meninas, devem ir com um pretinho básico, chanelzinho, não muito rebocadas, nada de grandes brincos, né? Bem assim, no estilo da apresentadora do Jornal Nacional, um batonzinho bem leve. Os rapazes também, terno e gravata, não é verdade? Escondam as tatuagens, embora hoje seja modernismo, escondam as tatuagens, porque a tatuagem, segundo os mestres de ensino legal antigos, são indícios de marginalidade. Começou na marginalidade e hoje é moda, não é verdade? Mas é importante isso. Quando forem fazer a entrevista, por que você quer ser delegado de polícia? Doutor, eu vou lembrar o nome dele. Um candidato chegou para o doutor presidente da banca, que aqui é a entrevista, e falou assim: eu quero ser delegado de polícia para ganhar um salário, pagar um apartamentozinho em São Paulo e fazer o cursinho FMB. Ou fazer o Damásio. Ou fazer o curso de Paul da Paula. O delegado, vou lembrar o nome dele, interrompeu para um lanche durante a prova oral e falou: gente, esse candidato não pode passar. Ele sabia até nota de rodapé e não passou. Então é preciso chegar, ler um pouco de Max Gehring, por exemplo, e saber: olha, eu estou ingressando na polícia porque eu quero cooperar com o seu engrandecimento, eu tenho ideias, quero trabalhar em prol, mas não falar a verdade verdadeira. É até possível que vocês façam o curso e passem para financiar um outro cursinho, mas não devem dizer isso. Tenho vocação, eu conheço o Marques de Queiroz, quero ser como ele, quero ser como o Desgualdo, não é verdade? Quero ser como o Itagiba Franco, eu gosto de ação, de adrenalina, eu quero ir para a rua, mas nunca falar a verdade. Olha, eu estou fazendo para ganhar 8 paus por mês e pagar o cursinho, o apartamento, tomar um chopinho, uma pizza no palito. Não pode fazer isso. Certo? Outra coisa, no oral, quando o professor fizer uma pergunta e vocês não entenderem, pelo amor de Deus, não digam oi. Eu ia falar um palavrão, aí F, né? Aí F, aí é ruim, não é verdade? Quando não souberem responder: excelência, a questão é controvertida, existem várias correntes, etc. Então, joga a sua corrente certa ou errada. Mas eu não concordo porque a minha corrente é essa, a sua opinião é respeitada. Mas respondam. E não digam não sei. Não sei equivale a jogar a toalha no tablado numa luta de boxe. Nunca digam não sei. Então, eu estou dando para vocês esses macetes, é linguagem militar. Eu sou oficial R2, CPOR, tá bom? Deve ter um colega aí, tá? Então, eu estou dando dicas. Por que a palavra dica existe? Porque São Paulo albergou italianos, de 1850 para cá, e quando o italiano falava aqui em São Paulo, diga, ele falava dica. E desse dica surgiu dar uma dica. Então, eu estou dando o caminho das pedras para vocês. Tá certo? Então, a entrevista já foi, né? Entrevista, nunca diga oi, etc e tal. Bom, em segundo lugar, como estudar? Cada um tem um método, não é verdade? Eu entrei para delegado de polícia sem fazer cursinho. Eu não tinha condição de fazer cursinho. Mulher esperando bebê, que era a minha bebita, que tem 40 anos hoje, né? Ganhava um salário de fome, então, caderno, pesquisa, esquema de japonês, né? Esquema de soldado japonês, quer dizer, altamente assim, operativo e assim,
com o norte na vida. Mas cada um faz o seu plano de estudos. Tá? Aqueles que não sabem escrever ou têm dificuldade, por favor, leiam, né? Deixem de lado os aparelhos eletrônicos de lado, na verdade, e passem para cópias ou para leituras da Vejinha, né? Até Paulo Coelho, mas é preciso saber compor um período composto de diversas orações, né? Talvez eu fale uma impropriedade nesse curso que realmente é famoso. Eu já fui até sondado a lecionar aqui há uns anos atrás, por morar em Campinas e lecionar em 3 faculdades, eu não pude, mas eu tive um contato por telefone com o Monteiro de Barros e ele me convidou, e realmente até hoje o destino quis que eu acabasse dando aula para ele aqui no dia de hoje. Então eu vou fazer uma coisa que alguns professores acham que é herético. Eu adoro resumos. Quer dizer, a pessoa que faz resumo é uma pessoa talentosa, porque, sabe, um caldo Maggi, né? Ele tem gosto de boi, de vaca, né? Mas ele não é, mas ele é um caldo Maggi. Então, aquelas obras do pai e filho, na verdade, e as obras de ilustres promotores que fazem uma coleção, são altamente interessantes. Elas são uma motosserra para vocês abrirem aquela floresta, né, cheia de cipós, que é o direito. É melhor pegar o livrinho do pai e do filho do que pegar um livro grosso daquele senhor que cria flamingos. Entenderam? Alguns não estão entendendo, mas depois os que entenderam passam para os meninos aí. Eu não quero entrar em detalhes e em bolas divididas com ilustres professores, não é verdade? A caligrafia é importantíssima. Eu fui corretor da segunda fase durante 4 anos. Eu adoro letra de garota que faz meu querido diário, redondinha, bonitinha, aquele pingo no i que é romântico, uma bolinha, não é verdade? Agora, quando você pega um garrancho, ele pode ser um... Gente, vocês já viram a letra do Capês? É uma coisa espantosa. Então, quando alguém pega, por exemplo, ele pode ser até um capezinho ou um capetinha, mas aquela letra feia dele predispõe o examinador a dar pelo menos menos 3 pontos de uma prova que vale a 10. É importante isso, verdade? Já falei para ler bastante, né? O Matthew Schertz, o Ivan Ângelo, enfim, sempre que tiver um editorial, sempre que não tenha mais de 750 palavras ou 4.000 toques, né? Porque existem artigos que são chamados de tijolaços, né? E ninguém aguenta. Então, um artigozinho maneiro, né? Para aprender a redigir. As matérias que eles pedem direito penal, na verdade. Então, é importante saber na parte geral até o artigo 37 ou 39. É verdade? Daí vocês pulam lá, do artigo 100 para frente, ação penal e prescrição. A legislação penal especial é fundamental. Então, tudo isso que está aí na mídia hoje é legislação penal especial e é suscetível de perguntas. Inclusive, essa questão está sendo agora analisada pelo ministro Gilmar Mendes, cujo livro é excelente, com o Paulo Branco. Então, vocês não estão anotando aí, vai ficar gravado, depois vocês pegam a gravação e vão vendo os caminhos das pedras que eu estou dando para vocês. No processo penal, né, é importante que vocês saibam tudo de IP e mais a parte de provas, porque o inquérito policial é o processo penal de primeira e segunda instância sem contraditório. O delegado é o promotor de justiça e o juiz. Ele é o promotor porque ele faz a portaria e ele é o juiz porque ele faz o relatório. E, na verdade, o processo é inquisitivo, mas sempre contando atualmente com a presença de um advogado. Tá certo? No direito constitucional, meus queridos, é importante mexer e ler com Grano Salles o artigo 5º. A Constituição nossa é o artigo 5º e seus 70 e quantos incisos? Havia um professor que fazia o oral, que perguntava quantos núcleos de tipo havia no artigo 12 da Lei 6368, é mole? Eu tive um professor louco no colegial que perguntava sobre Camões que olho que era cego.
direito ou esquerdo. Tem esses malucos que aparecem às vezes na banca, né? E quando forem fazer um oral, não pensem que todos são sumidades jurídicas, né? Às vezes aquela pessoa que está te perguntando não está com aquela bola toda que você pensa que está. Vocês sabem de concursos passados em que o examinador do oral leva fichas como a minha para fazer pergunta para o camarada. Isso é um traço de um professor antigo aí da USP, que dava direito de trabalho, e que fazia o oral mandando que os alunos puxassem uma ficha de um maço de 100. E havia um aluno que se tornou um famoso humorista chamado Renato Corte Real, e o examinador deu um maço de perguntas. Ele manipulou aquilo como se fosse baralhos e falou para o professor: agora o senhor corta. O pessoal não joga mais baralho, né? Então, existem pessoas super capacitadas, mas existem pessoas lá que são professores e vão lá somente para suprir a ausência daqueles que deveriam estar naquele momento. Tá? No administrativo, minha gente, o Eli Lopes Meirelles ainda é referência para concurso, tá certo? Não vão mergulhar de cabeça no Bandeira de Melo, que é uma piscina vazia. Isso é para gente que já está em nível de segunda instância, não é verdade? Vamos lá, 3 agora. No administrativo disciplinar, que cai muito, vocês têm que ter contato com a lei orgânica da polícia. Cuidado que na rede da web existe a lei orgânica da polícia anterior à mudança da 922. E a pessoa pega, imprime aquilo e quando vai partir para a hora da decisão, está com uma legislação totalmente superada, na verdade. Vocês também têm que ter uma Constituição Estadual atualizada, porque o delegado agora foi reconhecido recentemente o seu convencimento íntimo, não é verdade? O delegado decide Roma locuta, causa finita. Então é importante ter uma Constituição Estadual, né? E essa LOP tem que ser atualizada. No administrativo disciplinar, para vocês estudarem, né, tirante o meu livro, que é o primeiro da polícia, olha como é que eu sou, né, arrogante, né? Chama Lei Orgânica da Polícia Explicada. Tirante o meu livro, vocês encontram na estante virtual, encontram em sebos, encontrem, né? O livro é de suma utilidade para vocês. Tem um outro livro que é do doutor Nestor Sampaio Penteado e do Alberto Angerami, né, que é muito bom no tocante a essa parte administrativa e disciplinar. O doutor Nestor participa de bancas, ele é o corregedor atualmente. Ele é meu amigo pessoal. Classe especial com 51 anos, tem mais 14 pela frente. Onde estarei eu daqui 14 anos, na verdade? Dando aula em cursinho? Quem sabe, né? Existe um só de questões que caíram em concurso, do Ciro Bonilha e Mário Leite de Barros Filho. É um livro, como eu fazia antigamente de questões que haviam caído, ele fez somente um livro de administrativo disciplinar com questões que vêm caindo desde priscas eras nos concursos para delegados. E é importante que vocês tenham esse livro. O Mário Leite de Barros, que escreveu esse livro com o Ciro Martins Bonilha, ele foi diretor da Cadepol até pouco tempo, na verdade. Na medicina legal, vocês têm que achar um livrinho do professor Montanaro. Ele é médico legista. É um livrinho fininho, do mesmo tamanho do livro dos Maximilianos. Bom, e realmente é um livro que ele é super objetivo, ele é muito competente como médico, né? Mas agora eu vou fazer um merchan em meu favor, mas esse livro não tem mais na praça, mas vocês encontram na estante virtual. Existe um livro da minha autoria, do meu irmão que é médico, chamado Questões Objetivas de Medicina Legal. Aí um dia me perguntaram: Queiroz, como é que você tem o peito de escrever um livro sobre medicina legal?
Falei, veja quem está comandando o livro. Luiz Carlos Marques de Queiroz. Eu somente comentei as questões que estão no CPP. As questões médico-legais, existe um glossário, foram feitas pelo meu irmão. Esse livro está esgotado, mas na estante virtual vocês encontram R$ 8,00, R$ 10,00. É só chegar em casa hoje e vamos ver o que o Queiroz tem na praça. Não estou ganhando nenhum em cima disso, porque são esse único livro de questões que eu recomendo para vocês, porque ele está atualizado. A medicina legal não mudou nos últimos 20 anos, não é verdade? O de penal, de processo administrativo, de civil, de tributário, isso mudou tudo. E é muito bom na primeira fase, meus queridos, que vocês procurem saber como foram as provas objetivas anteriores. O criminoso sempre volta ao local do crime. O índice de questões repetidas é incrível. Quando não se repetem fielmente, eles mudam o ângulo de ataque sobre a mesma essência, entenderam? Então, é importante pegar as últimas provas, as mais fresquinhas, e sempre dando uma lida, porque os elaboradores de questões, agora houve uma mudança, porque é a FUVEST que realiza, na verdade, mas eles não saem desse padrão. Temas horrorosos que já caíram lá. Horrorosos. Dissertação, né? Tipicidade conglobante. Né? Dá vontade de falar um palavrão, não é verdade? Fala, pô, de onde que esse examinador tirou esse tema? Eu fiz um também horrorível, como fala a Isadora, que é minha filha. Presta atenção na maldade da dissertação. Sujeito passivo da prisão em flagrante. É verdade? Então, o que acontece com um senador que é preso, com um deputado que é preso, não é verdade? Com um louco que é preso. E o camarada começa já falando no condutor, nas testemunhas, tal. Quando ele vê no meio da prova, puta que lá vida, não é isso, maldito Queiroz. Né? Então, esse é realmente um tema. E recentemente, o doutor Eduardo Cabete, que está no Facebook, lançou um livro, eu não o conheço pessoalmente, sobre temas dissertativos da segunda fase para ingresso na Academia de Polícia de São Paulo. Então o tio Carlos aqui está dando para vocês, né? Estou jogando a bola para vocês fazerem o gol. Aqueles que quiserem. Ah, não posso comprar. Façam uma vaquinha, rachem, depois xerocopie. Eduardo Cabete. Lançou esses dias, ele está hoje, lancei meu livro, como eu, né? Quer dizer, a gente é bem assim atrevido, né? Quer dizer, publica um livro, fala, lancei, mas é ótimo para vocês. Temas da segunda fase. É coisa assim, é pão quentíssimo. Né? Então, são provas, chama-se provas discursivas. Eduardo Cabete, Charlie, Alfa, Bravo, Eco, Tango, Tango, Eco. É coisa assim... Muito bom. Porque eu tenho somente uma hora, eu estou acelerando para depois falar mais lentamente sobre o... E, finalmente, eu estou dizendo para vocês que o primeiro concurso foi em 46, primeiro concurso de delegados profissionais, porque desde 1905 nós temos uma polícia profissional em São Paulo. De 1905 até 46, os delegados eram nomeados por políticos. Você quer ser delegado? Eu quero. Eu tive chefe assim que foi pego a laço na Praça da Sé. Oi, Carone, o que você está fazendo aqui? Doutor, me formei em Direito na USP, aí estou desempregado. Quer ser promotor de justiça? Quero. Levou o Carone na Polícia de Justiça. Carone é árabe, né? Turco. Carinhosamente turco, né? Aí o Carone foi, tomou posse, foi ser promotor em Presidente Prudente. Pegou o trem, aí na estação da Luz, e o trem rodou a noite inteira e tal. Tomou posse como promotor. Aí ficou sabendo que o delegado ganhava mais que o promotor. Voltou para São Paulo, procurou um amigo e falou assim, eu quero ser delegado. Aí deram baixa na nomeação dele e ele assumiu como
delegado, se arrepende amargamente até hoje. Ele era colega de turma nessa promotoria aí do Cogampai. Mas o delegado ganhava muito mais que o promotor de justiça. Então, os delegados eram pegos a laço. Como os marinheiros ingleses eram pegos nos portos, né, embriagados e dormindo no cais, e jogados dentro do avião, do navio, e quando acordavam, estavam no meio do oceano, servindo a sua majestade, a rainha na Inglaterra. E essa situação tornava a polícia muito longa-manos da política, né? Então, em 46, com a queda do Getúlio, resolveu-se que delegado de polícia só ingressaria no Estado através de concurso. Em 32, os promotores começaram a fazer concurso, através de laudo de Camargo. Então, mas o tipo de exame vem se complicando digamos, ano após ano. Nos primeiros tempos, era somente uma prova escrita, exame de saúde, tomavam posse e iam aprender a ser delegados no dia a dia. O primeiro curso de formação técnico profissional aqui em São Paulo começou em 74, porque a escola de polícia aqui ficava na rua São Joaquim. Daí foi lá para a USP, com ainda o nome de escola de polícia. Depois o pessoal da USP se rebelou e a escola de polícia, que era um instituto da USP, foi decotada e passou a ser uma academia de polícia fora do campus, porque tem um rio que separa a academia do campus da USP, não é verdade? E o curso vem se tornando cada vez mais difícil. Eu não tive TAF quando eu entrei, mas já tínhamos o quê, né? A primeira fase escrita, né? A segunda fase dissertativa e a terceira fase que era o oral, que realmente derruba o candidato quando ele não interessa à instituição. Havia um delegado de polícia brilhante, uma delegada de polícia brilhante, porque no meu tempo você fazia o curso e depois fazia o oral no término do curso. E eles não queriam que ela passasse, e ela sabia tudo. Aí perguntaram a ela sobre o Código Penal de 69, que estava em vacatio legis. E ela se desesperou e abandonou a banca. Hoje é uma das maiores advogadas criminalistas na cidade de Campinas. Um outro delegado que eles não queriam que entrasse se apresentou no oral e perguntaram a ele: o doutor fulano, o senhor já ouviu falar no contrato social? E ele falou que sim, falou no Rousseau. Me diga uma coisa, doutor fulano, me diga qual é a influência do contrato social na lei orgânica da polícia de 5 de janeiro de 76. Mas normalmente o pessoal que faz o oral recebe vocês com muita simpatia. Eu sou o terceiro mestre em Direito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O primeiro foi o doutor Guilherme Santana Silva, falecido. O segundo foi o doutor Bismael Batista de Moraes, vivo. O terceiro fui eu. E me chamavam de mestre dos mestres. Gozação, não imagine um delegado de polícia, mestre em Direito Penal, pela USP. Hoje sobram mestres de Direito na Polícia Civil de São Paulo, graças a Deus. E vocês são examinados no oral por pessoas que entendem do riscado. Alguns fazendo o curso de mestre, não é verdade? Mas a maestria é geral. De modo que essas são as minhas considerações em formas de dicas, na verdade. Então, repassando mais uma vez, o delegado de polícia só existe no Brasil. Ele é tão único quanto a jabuticaba e o sabiá laranjeira. Só existem no Brasil. Tá certo? Ele é um homem formado em direito, com poderes quase judiciais. Vocês sabiam que o delegado pode conduzir coercitivamente a testemunha, a vítima, o indiciado e até o perito criminal? Que o delegado pode expedir mandados de busca e apreensão em relação, mesmo não firmados pelo magistrado. Todos esses incidentes se encontram no bojo do meu livro, que eu vou pedir permissão para fazer um comercial. Esse livro, Prática do Inquérito Policial, que está aqui,
Ele começou como uma apostila na Academia de Polícia em 91. Humilde. E os alunos gostavam tanto. Falaram, doutor, professor, não tem essa peça. Então eles me traziam peças, daí eu fiz a segunda edição, com peças secas, somente com a indicação da localização no Código de Processo Penal ou na legislação penal especial. Aí alguém disse, doutor, tem gente que não consegue atingir o seu objetivo, porque era somente a indicação da norma penal adjetiva, não é verdade? E a pecinha vazada. Por que o senhor não sobe um pouquinho a peça e o senhor faz um comentário de 5 linhas embaixo? E eu fiz isso. E foi para a terceira edição, quarta edição, e o livro se esgotou. Agora, com o aparecimento do flagrante modulado, vocês sabem, né? Agora o policial militar chega na delegacia, apresenta o conduzido, não é verdade? É feita aquela cerimônia de entrega, o PM sai com um boleto na mão e vai embora. E o delegado fica com... Porque às vezes há flagrantes que duram 24 horas, gente. Flagrantes que duram 36 horas. E em função disso, eu mandei fazer esse livro, eu sou o produtor do livro, certo? O tamanho dele é 16 por 23. Ele é feito em papel pólen para não machucar os olhinhos de vocês. Como dizia Jorge Amado, ele é um livro sério porque ele para em pé. Livro sério que para em pé. Por isso que os livros do Maximiliano são rejeitados. Isso é um livreto e tal. Nos meus 25 anos de magistério, eu me inspirei neles. Tanto é que eu lancei esse livro, você se encontra em sebo e ainda vigendo, hein? Chama-se Mini Manual de Direito Penal, parte geral. Por que esse livro meu é um pouco melhor do que o do Maximiliano? Porque eu também conto a história do direito penal ao longo do tempo. Eu fui muito feliz como professor, não é verdade? Hoje é um momento de muita emoção, que realmente eu volto à minha praia, embora eu não queira mais lecionar, porque existe uma coisa para delegados e para outros funcionários, existe o teto do governador, não é verdade? Não adianta você ganhar 40 mil reais, se o governador ganha 21.500 e ninguém pode ganhar mais que o governador. Então, eu não leciono em função dessa injustiça cometida em relação aos professores. Enfim, foi um tempo de muita felicidade. Eu continuo batalhando nesse ramo. Já estou caminhando para a 6ª edição, porque esse livro ele é para delegados, para investigadores, para escrivães e para advogados. Na próxima edição, do ano que vem, talvez eu faça um setor para juízes, olha que atrevimento, hein? Para juízes e para promotores. O Brasil, em 1841, estava conflagrado, tanto é que Dom Pedro II resolveu assumir aos 15 anos, né? Quero já. Você quer ser imperador? Quero já. A partir daí ele inventou, criou, ele plasmou essa figura maravilhosa do delegado de polícia. É muito poder na mão de um homem. O delegado coloca a mão numa pessoa e fala assim, o senhor está preso. E está preso. Mas eu recomendo que vocês encarem a profissão, tenho certeza que todos vão passar, né? Que existe sempre um problema de ordem correcional. Nós temos uma corregedoria muito forte, não é verdade? E qualquer deslize se transforma numa apuração preliminar. Eu defendo um rapaz em Campinas que foi grampeado e estava em fase de divórcio, e foi grampeado porque ele falou, eu quero 80, não, eu te dou 40. E era a mulher dele e fizeram uma apuração preliminar, uma sindicância, um PA e uma ação penal, até descobrirem que ele estava conversando com a esposa. E todo tipo de deslize, né, sempre é levado para a conta corrente do delegado de polícia, do escrivão do seu cargo e dos seus investigadores. O delegado é a cabeça, o escrivão, ele representa as mãos do delegado e os investigadores são as pernas. Esse trio não pode viver separado.
Eu estou novamente com mais 2 anos de advocacia, porque fui advogado 8 anos antes de ser delegado, né? E eu sinto muito falta de ter ao meu lado um escrivão ou uma escrivã. Atualmente, quem me serve de escrivão é o meu advogado júnior, que está no fundo aí, né? E que comigo, às vezes, nos sábados, compartilha as manhãs, na verdade, na elaboração de peças, porque o raciocínio do delegado é muito rápido. O delegado, às vezes, resolve no plantão uma coisa que o Supremo demora anos para resolver. É verdade? Então, gente, em linhas gerais, eu quase que encerro a minha fala, abrindo a palavra a vocês, mas antes eu vou contar um episódio. Era uma vez um palestrante, como eu, que viajava com o seu motorista e dava sempre a mesma palestra. E ele era um homem que gostava muito de dinheiro, de receber pela palestra. Certa feita ele recebeu um convite irrecusável e ele estava doente. E reclamou para o motorista que era amigo dele, como o Juscelino, que morreu em 76, no dia de hoje, né? Ele era amigo do motorista. Falou, puxa vida, fulano, né? 5 mil reais de jeton lá e eu não posso porque eu estou afônico. Doutor, não se preocupe. Eles conhecem o senhor lá? Não, não conhece. Então faça o seguinte, ó. Eu vou de palestrante e o senhor vai de motorista. Mas que atrevimento seu, né? Um Morreles motorista, palestrante? Falei, não, doutor, eu acompanho o senhor há tanto tempo que eu sei o que o senhor vai falar. Então o senhor se disfarça de motorista, de libré, e eu vou de palestrante. E o cara foi e deu a palestra. Maravilhosa a palestra. De repente, alguém da audiência falou, eu quero fazer uma pergunta. Ele falou, pois não. Daí o cara formulou uma pergunta que ele não sabia responder. Ele respirou e falou assim, meu amigo, a tua pergunta é tão simples e tão fácil de responder, que eu vou pedir ao meu motorista que está no fundo da sala, que venha até aqui e responda. Então eu estou às ordens de vocês, para vocês formularem perguntas técnicas ou perguntas de vivência, não é verdade? Porque realmente vocês estão indo para uma profissão maravilhosa, uma profissão de dor, uma profissão de risco, uma profissão que cobra altos dividendos. Eu, em 2007, 2008, eu fiquei acamado em função do estresse policial. Eu fui contemplado com a síndrome de Guillain-Barré. Dá um doente em cada 400 mil pessoas. De tanto que eu trabalhava. Porque a gente passa a amar a instituição. E ontem eu tive um surto de delegatite em Campinas. Eu vinha para São Paulo fazer uma audiência e, de frente ao sindicato, eu me preparava para embarcar no automóvel e colocar o meu paletó e a minha pasta no banco de trás. E um caminhão dobrou a esquina, um caminhão monstruoso. E eu abrindo a porta e ele vindo para cima de mim. E uma senhora querendo atravessar na minha frente o carro de bebê e o bebezinho. E o sujeito arremeteu em cima de mim. Né? Eu falei assim, ó, polícia, calma aí, senão, ó, a 50 metros eu levo você algemado. E o camarada baixou a bola. E eu entendi que eu ainda continuo delegado de polícia. E sou delegado de polícia inativo. Os delegados que se aposentam são delegados de polícia inativos. Eu odeio a palavra aposentado. O aposentado é aquele que não tem mais nenhum objetivo na vida. E o homem que não tem objetivo morreu. Não é verdade? Anteontem disseram, o senhor é ex-delegado. Eu falei, ex-delegado uma ova. Ex-delegado é quem é demitido, exonerado, ou passa num outro concurso. E aqui vem uma pergunta que cai com frequência administrativa. A diferença entre demissão e exoneração. Demissão é pena. Demissão é castigo. A exoneração é um pedido que a pessoa pede para que ela seja desonerada daquele ônus que pesa sobre as suas costas. E vocês veem figurões da política e da justiça trocando demissão por exoneração.
Então, gente, existem leis novas, mas normalmente a essência da primeira fase, ela está sempre nos últimos 10 concursos. Outra coisa que estou fazendo uma injustiça aqui, mas vou lembrar agora. Criminologia cai, não é verdade? Então existem 2 delegados que escreveram 2 obras finas e supimpas. Dr. Paulo Sumariva e a Mônica Gamboa. Ambos foram meus alunos na Acadepol. Eu lecionei na Acadepol com honra durante 25 anos. Eu fui professor de mais de 3.000 delegados. Eu recebi lá a medalha de bronze, recebi a medalha de prata e de ouro, mas a academia é injusta com os professores. Você se aposenta e você não é aposentado como professor. É morte súbita. O Estado cobra previdência, imposto de renda, e quando você vai embora, você simplesmente deixa de ser professor daquela casa. E muito do que eu tenho hoje, em termos materiais, eu devo ao tempo feliz que eu lecionei na Acadepol. Não é verdade? Então, eu quero que vocês sejam felizes, desejo boa sorte para vocês, né, nessa empreitada. E se tropeçarem, porque tropeçar não é cair, não é verdade? Se vocês tropeçarem, façam um concurso. Eu passei no 3º concurso. Fiz um, não fui feliz. Fiz um outro, não fui feliz. No 3º não queria fazer, a minha amada esposa, 42 anos de casado, né, falou, não, vá e deixe o nosso almoço para o outro domingo. Eu fui e acabei sendo aprovado. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntem que eu não vou chamar o André, que é meu motorista, para responder, porque o André só dirige para mim. Tá certo? Então, eu estou às ordens para responder algumas dúvidas que vocês têm por aí. Tem dúvidas? Nenhuma. Nenhuma. Diga. Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo. Doutor, o senhor tem uma vivência única dentro da polícia, né, já há tantos anos dentro da corporação. Eu não tenho parentes e também não trabalhei dentro da polícia. Mas, do meu ponto de vista um pouco leigo, tá, do assunto, hoje, com essa audiência de custódia, né, a questão da possibilidade de investigação, né, por parte do Ministério Público, do ponto de vista do senhor, você acha que está caindo um certo descrédito, entre aspas, a função de delegado perante as outras instituições? Bom, muito boa a sua pergunta. Desde que eu entrei, as pessoas falam, a carreira acabou. E não acabou. No tocante à audiência de custódia, que é promovida em Campinas, em São Paulo, pelo Dr. Nalini, que é o presidente do TJ, no meu modesto entendimento, existe uma demasia, porque o Pacto da Costa Rica fala que o detido tem que ser apresentado a um juiz ou a uma autoridade. E isso existe. Quem é essa autoridade no Brasil? É o delegado de polícia. Então está vendo o quê? Um desnecessário bis in idem. Por que eles dizem que querem fazer? Que realmente aquela comunicação constitucional feita mediante ofício com a cópia do flagrante, né, só vai ser apreciada pelo juiz tempos depois. Existe um lado positivo. De cada 100 flagrantes, 70 são relaxados ali pelo magistrado logo em seguida. Mas isso prejudica, em parte, a ação investigatória da polícia, né? Você me fez uma outra colocação que eu não registrei, mas... É o poder de investigação do Ministério Público. Muito bem. É um assunto... Esse assunto é um mar bravio. Na verdade, um pequeno número de promotores deseja investigar. A grande maioria não quer investigar.
O Supremo, durante anos, emitiu decisões pendulares, uma hora dizendo que o MP não podia investigar e que outras vezes podia investigar. Atualmente o MP entende que o Ministério Público deve investigar. Em Campinas, existe um GAECO muito atuante, somente naqueles casos em que existem holofotes. Assim como existem promotores que gostam de luzes, também existem delegados que gostam de dar entrevista. Até nós tivemos um na polícia, já falecido, diziam mal dele, né? E quando ele chegava em casa à noite e não queria aborrecer a esposa, ele ia à cozinha tomar leite, e quando ele abria a geladeira, ele já dava entrevista para a geladeira. Por causa da luz. Não é verdade? Então, na verdade, o MP, ele quer investigar seletivamente. No caso de Osasco e de Carapicuíba aí, eles estão à distância. Agora, quando não existe perigo, realmente eles se atiram. Em Campinas, existe um promotor que é da turma da minha filha, que realmente ele gosta de fazer isso. Agora, o que eu tenho visto? Eu gosto muito de estatísticas. Eu tenho uma pasta, tudo que é estatística eu guardo. Vocês sabiam que o Brasil tem 1.300 faculdades de Direito? E que o mundo todo tem 1.100? Gente, olha só. O índice de condenação dos PICs, procedimento investigatório criminal no Brasil, ele é mínimo. Por quê? O delegado de polícia não tem curso de formação técnico profissional na academia de polícia. O promotor de justiça não suportaria tirar 6 meses de plantões, um dia de dia, um dia à noite, porque o normal são 5 dias, um dia de dia, um dia à noite e 3 de folga. Mas eu já tirei plantão ele, quer dizer, um dia de dia, um dia à noite, uma descansadinha e volta por falta de recursos humanos. Mas eles insistem, mas é uma minoria. Dos 2.500 promotores, somente menos de 10% tem esse tesão investigatório. A palavra tesão está no dicionário. É usada muito em castelhano, tesson, né? Tesão significa ímpeto, vontade, garra, gana. E eles não me parecem tão apetitosos investigatoriamente como os delegados de polícia. Porque existem delegados de polícia que têm direito à folga, mas voltam para a delegacia para acompanhar as investigações. Tá? Mocinho, delegado, eu tive o prazer de entrar investigando numa favela. Eu senti o zumbido dos tiros, que parecem abelhões, né? Vum, 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 na verdade. Eu prendi uma vez um camarada de frente ao Fórum de Campinas, a unha, um trombadão. Eu vi, deixei meu filho no carrinho de Quibom, falei, filhinho, espera um pouquinho aqui. Atravessei a rua, quando ele passou do outro lado de lá, no Cine Windsor, né? Dei-lhe uma rasteira e me engalfinhei com o camarada. Aí os soldados da PM vieram e prenderam o camarada. Depois um falou assim, e se ele tivesse o estilete, doutor? Daí eu comecei a me borrar. Verdade? Então, é apenas um modismo. Na verdade, eles dizem que a investigação é feita em todo o mundo pelos promotores. Não é. Os promotores dirigem as polícias como se fossem delegados. O tio Carlos aqui ganhou uma bolsa no Japão em 88, na National Police Agency do Japão. Eu fiquei um tempo lá. O promotor, ele monitora, ele coordena as investigações, mas quem investiga é a polícia uniformizada, porque não existe essa dicotomia de polícia civil e militar no exterior. Na França, por exemplo, quando Schumacher se acidentou, vocês viram que foi um promotor de justiça que orientou os policiais na investigação. Na América Latina, nós estamos sozinhos no mundo. A Argentina, o promotor é o dirigente, ele é o dirigente.
Então, ele somente dá as ideias, mas ele não tira plantão, ele não vai nas apreensões, ele não troca tiros, entendeu? Mas é algo... O Brasil é um país muito, muito jovem. Nós temos 500 anos de existência, né? Mas, na verdade, uns 300 de civilização, né? Agora, aqueles países europeus, por exemplo, todos eles têm suas polícias se reportando ao MP. No Japão, num caso de homicídio, a polícia apresenta o preso ao Ministério Público, ele tem um chiqueirinho, sabe o que é chiqueirinho? Tem uma cela pequena, a pessoa fica encarcerada ali 24 horas, ele delibera se vai representar o juiz pedindo a custódia definitiva ou não. E quem prende nesses países é somente o magistrado. No Brasil a coisa é diferente, né? Quem prende, a única autoridade que prende como autoridade, qualquer do povo pode, não é verdade? Artigo 301. Mas a única autoridade que prende, fala, esteja preso, pelo amor de Deus, não digam isso, não escrevam isso, né? Esteja preso é o delegado de polícia. Então, é uma situação que nós temos que conviver, né? Aí nós temos o caso da Petrobras, né? E que a investigação é feita pelos procuradores da República. E o povão, queremos Sérgio Moro. O Sérgio Moro é apenas o morango em cima do bolo. Podia ser o Zé Manuel lá, entendeu? Todo o esforço investigatório é feito pela Polícia Federal e pelos promotores. Daqui 35 anos, quando vocês se aposentarem como eu, e eu estiver certamente nos campos de caça de Manitou, né? Quem gosta de índio americano sabe o que eu estou falando, né? Então, talvez ainda esse assunto seja discutível, porque nós vivemos em vários Brasis. Mesmo em São Paulo, nós temos vários estados de São Paulo dentro de São Paulo. O delegado de polícia, ele é imprescindível para os políticos do Norte e do Nordeste. Aqui em São Paulo, não. E as pessoas pensam que o Brasil é São Paulo, mas não é. São Paulo é uma Europa dentro de um país bem atrasado, não é verdade? Vai demorar muito tempo, mas o STF já convalidou esse entendimento de que eles podem investigar. Da mesma maneira que o STF recentemente, talvez saia no Correio amanhã, eu vou publicar um artigo, o STF já permite às guardas municipais aplicar multas de trânsito. Já lhes conferiu no passado o poder de polícia. E as guardas municipais serão, no futuro, nós não estaremos aqui, serão as polícias, os prefeitos serão os chefes de polícia, como o prefeito de Gotham City, quando chama o Batman e o Robin na sua sala. Porque essa é a realidade em todo mundo. A polícia, ela sempre foi dirigida pelo prefeito. Começou no Egito. Os jovens mais vigorosos e bonitos eram os policiais e andavam com um bastão, que é o começo do cacetete de hoje. E a polícia municipal, realmente, ela é superior à polícia estadual. Eu retornei dos Estados Unidos faz uns 10 dias. Né? Eu tenho parentes lá e vou com frequência. Só é a polícia estadual, a polícia rodoviária. Todas as polícias são municipais e dos condados. Imagine, a polícia militar, nos estados, não em São Paulo, meu pai é oficial da PM, reformado, né? Falecido. A polícia militar é um megatério, é um dinossauro. Imagine uma corporação com 100 mil homens, né? Sumamente bem equipada em São Paulo e carente, digamos, lá em Xiririca da Serra, não sei se existe essa cidade, onde o PM está lá, carente de recursos, não é verdade? Realmente é uma organização difícil de ser administrada. Mas esse é todo um processo sociológico, político, que vai trazer uma nova realidade policial para o Brasil no futuro. Nós já temos grandes guardas municipais. O senador Romeu Tuma tem uma PEC em que ele pretende transformar as guardas municipais em polícias municipais. E nós temos ótimas guardas. Aqui,
no ABC de vocês, existem guardas maravilhosas. A GCM aqui de Campinas é criação do Jânio da Silva Quadros. Já ouviram falar? Foi presidente do Brasil, renunciou, era um político amado pelo povo, ficou 7 meses na presidência e pediu a conta, né? Ele fundou a GCM de São Paulo à semelhança dos Bobs de Londres. Tanto é que a Guarda Metropolitana, assim se chama, porque em Londres, a Scotland Yard, que é o bairro, tem a polícia chamada Polícia Metropolitana. O pessoal fala assim, a Scotland Yard. Não é. É a Polícia Metropolitana do bairro de Scotland Yard. Aí é o apelido da polícia, não é verdade? Campinas tem uma guarda boa, Paulínia tem uma guarda boa. Acho que São Caetano deve ter uma guarda modelar. De modo que essas são as minhas explicações como um estudioso ainda da realidade da polícia. Mas a polícia é uma mulher que a gente ama e que nos trai. Ela me traiu a vida toda e eu continuo apaixonado por ela. E vale a pena ser policial. Porque 90% de serviço social e 10% de penal e processual. Mas vale a pena. Eu os parabenizo, quero que vocês sejam felizes, que vocês ingressem na carreira, vão continuar ganhando mal, mas vale a pena. Vale a pena. É adrenalina. Muito obrigado.